O acordo costurado pelo Congresso com o STF sobre anistia pode abrandar os crimes praticados por uma multidão, ao contrário dos financiadores. E o nosso entrevistado sobre esse assunto, procurador de Justiça aqui de São Paulo, Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito a Corrupção. Tudo bem, procurador? Como sempre, é uma honra receber o senhor aqui. Bem-vindo, boa noite. Uma honra para mim também, Tiago, Kobayashi, Dora e todas que nos acompanham. Procurador, já falamos com o senhor outras vezes sobre essa discussão da anistia. O senhor é radicalmente contra essa possibilidade, mas eu pergunto, essa possibilidade de se costurar um acordo entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, esse abrandamento, o senhor acha que é algo mais palatável ou não? Veja, eu penso que, olhando o todo, comparando-se com a hipótese da anistia que foi cogitada, eu penso que seria uma hipótese menos ruim, Tiago. Imaginar uma lei que preveja uma punição menos gravosa do que esta que está prevista hoje, comparando-se com a ideia da anistia, se você olhar sob o ponto de vista da punição às pessoas que praticaram esses delitos, é algo menos ruim. No entanto, eu quero observar o seguinte: muitas pessoas vêm dizendo que existem exageros punitivos, a moça do batom está sendo punida de maneira absurda, afinal de contas, ela simplesmente fez ali uma pichaçãozinha na estátua e tudo mais. Eu gostaria de pontuar aqui, me parece isso muito importante dizer o seguinte: quando você está tratando de crimes contra a ordem democrática, esses crimes têm uma relevância penal extremamente grave, não é? Quando você compara crimes contra a democracia e crimes de corrupção, a relevância jurídica do crime contra a ordem democrática, do ponto de vista penal, esse é um crime muito mais grave, porque você lesar a democracia é extremamente mais grave do que você lesar o patrimônio público, do ponto de vista de bem jurídico. Se você observar isso do ponto de vista da ciência penal, atingir a ordem democrática, do ponto de vista social, do ponto de vista da dinâmica social, isso é especialmente mais grave. As pessoas que não têm conhecimento jurídico, a elas parece que atingir a ordem democrática é algo desimportante, é algo que não representa uma lesão séria, uma lesão grave. Houve uma discussão dessa natureza quando o deputado Daniel Silveira foi processado. Não, mas o caso dele é algo que não é sério, quando ele pregou a volta do AI-5. Não é bem assim. O deputado Daniel Silveira, ele se comprometeu com respeito à democracia e pregou a quebra do respeito aos princípios democráticos. Isso é muito sério, é muito grave. E Sim. Não é possível banalizarmos esse compromisso com a democracia, Tiago. Então, isso que eu quero pontuar como algo muito preocupante. Perfeito. Vou passar para a Dora Kramer a próxima pergunta. Dora. Professor, boa noite. E eu não posso deixar, vou logo me aproveitar da sua presença aqui, que é sempre muito valiosa, né? Primeiro, bem rapidinho, porque eu quero passar depois para o INSS, porque é um assunto que, claro, que o senhor está acompanhando. Esse negócio de mudar a lei por causa de uma circunstância não é casuísmo, isso é uma coisa. A outra coisa, como é que o senhor vê a reação do governo, esse quadro todo, Lupe falando isso e aquilo, o governo tomando providência, nesse caso do INSS? Perguntas muito bem colocadas, como sempre, Dora, eu te agradeço por essas indagações. Concordo totalmente. O que é a lei? A lei é um comando normativo que deve ser estabelecido pensando no interesse geral da sociedade, não é? É uma regra
que deve ser estabelecida pensando na prevalência do interesse público. Não é plausível que se faça uma lei para acomodação de interesses de ocasião, para acomodação de interesses oportunísticos. Essa colocação da Dora é extremamente oportuna. No entanto, com o passar dos anos, com os novos tempos, a atividade legislativa ela vem se deturpando. E nós temos visto muitas vezes a produção de leis que vem a serviço da acomodação de interesses de ocasião, de oportunismos políticos. Isso é absolutamente descabido, é absolutamente desarrazoado e não é plausível que seja assim. A lei tem que ser construída para atender o interesse da sociedade, para resolver os problemas da sociedade. Sobre INSS, o que eu quero observar é o seguinte: esse escândalo ele teve início em 2019, ou seja, no início do governo anterior. Ele prossegue, esses problemas prosseguem no atual governo, e os protagonistas desse escândalo são as associações sindicais, que faziam descontos criminosos nas aposentadorias e nas pensões. Os maiores lesados são aposentados e pensionistas. O montante ultrapassa 6 bilhões de reais, falsificando-se assinaturas de aposentados e pensionistas. Qual o grande problema que ocorreu aí? A falta de fiscalização por parte do INSS, que deveria estar fiscalizando. Houve várias denúncias de aposentados e pensionistas ao longo dos anos, e essas denúncias, Dora, foram desprezadas solenemente pela alta direção do INSS, pelo Ministério da Previdência Social, e isto é muito grave. Ao longo do governo anterior, nada se fez, e no atual governo também nada se fez. Somente se tomou providência quando a operação da Polícia Federal esteve com os mandados de prisão na rua. Aí sim a providência foi tomada, porque em 2023 essas denúncias se tornaram públicas. O ministro da Previdência Social já sabia de tudo isso desde 2023 e não agiu. Aliás, eu não compreendo por que nessas demissões que o presidente fez, demitiu o presidente do INSS, o procurador-geral e outros da cúpula, por que o ministro da Previdência também não entrou no pacote das demissões? Porque ele também não agiu, né? Então, esse escândalo todo é muito grave e é necessário que haja uma reformulação, porque não é plausível que essas denúncias elas não gerem consequência nenhuma, né? O pensionista, o aposentado reclama e isso é desprezado solenemente. Tudo isso é muito grave, é muito sério e tem que merecer rigorosa apuração e gerar a responsabilidade a quem de direito. Nosso tempo está curto. O Nelson Kobayashi faz a última pergunta. Koba. Muito rapidamente, doutor Oliviano, professor, é um prazer falar contigo. A pergunta é se esse escândalo do INSS tem potencial para alcançar o mesmo tamanho do que foi lá atrás Mensalão e Petrolão. Qual a sua avaliação sobre isso? Olha, Kobayashi, é muito difícil dizer a você qual é o potencial de dano que isto pode causar, né? O escândalo é bilionário e, com certeza absoluta, isto tem um potencial grande de dano. Mas também é necessário dizer, como todo mundo sabe, que o governo, no momento em que a coisa ganhou essa dimensão pela operação da Polícia Federal, o governo demitiu o presidente do INSS, o procurador-geral, pessoas da alta cúpula, já está agindo para ressarcir aposentados e pensionistas, e essa é uma boa providência. Mas é importante se dizer que o ressarcimento não exime os responsáveis por estes atos. Ressarcir não significa que as pessoas que praticaram crimes deixarão de ter responsabilidade. E a responsabilidade penal, ela existe por ação ou por omissão penalmente relevante. Agora, é muito difícil dizer qual é o nível de risco desse escândalo, né?
É muito difícil comparar, porque essas questões, Kobayashi, elas variam em função das circunstâncias de momento. Você veja, logo em seguida nós tivemos o escândalo, a condenação confirmada do ex-presidente Fernando Collor, que o levou à prisão, né? Collor, que 33 anos atrás sofreu impeachment por causa do Fiat Elba, e ele chegou ao poder se dizendo o caçador de Marajás. E o caçador de Marajás foi parar na prisão por ser corrupto, né? Então você veja, o Brasil é uma indústria de escândalos, né? Como que nós podemos dizer, Kobayashi, qual será o nível de dano que isto vai causar, tendo em vista que o Brasil ele é muito poderoso em produzir escândalos, né? Nós temos o escândalo do INSS e, em seguida, um ex-presidente da República, é o terceiro, que vai para a prisão em razão de atos graves de corrupção. Qual será o próximo escândalo? Nós não sabemos. Se nós não sabemos qual será a sequência dos escândalos, é difícil saber se o caso do INSS terá um potencial de dano equivalente a outros. Essa mensuração só pode se fazer comparando fatos. E como nós não temos bola de cristal, a minha está presa aí na alfândega e eu não consigo liberá-la, não tenho como fazer premonições e ter a noção do impacto futuro que isso causará. O que eu posso dizer é que esse caso é muito grave, é muito sério e que tem que ser feita rigorosa apuração e promover as responsabilidades de quem de direito e devem ser punidos e gerar a responsabilidade devida por esses fatos. Procurador Roberto Liviano, mais uma vez, obrigado pela atenção. Sou que preside o Instituto Não Aceita a Corrupção. Volte sempre, um grande abraço, até a próxima. Sempre uma alegria conversar com vocês. Um abraço, prazer em estar aqui, até a próxima.